boa noite. O É Notícia entrevista hoje o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello. Secretário, muito obrigado por aceitar nosso convite e estar aqui conosco hoje. Prazer é todo meu. Secretário, semana quente em Brasília com relação ao noticiário econômico. O governo apresentou uma medida provisória para tentar substituir aí uma arrecadação que havia sido prevista com um aumento no IOF. O Congresso reagiu mal a esse decreto com relação ao IOF, pediu que o governo recuasse em alguns pontos, o governo recuou, o Ministério da Fazenda apresentou, portanto, essa alternativa agora. Ajuda a gente a entender o que é essa medida provisória e o que vem pela frente. Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que essa calibragem que nós fizemos do IOF foi algo que foi dialogado não só com o Congresso Nacional, mas com os setores econômicos diretamente afetados pela medida do IOF. Então, por exemplo, havia uma demanda do setor, em particular de varejo, para o tema de uma modalidade de crédito chamado risco sacado. Tá? Nós fizemos uma calibragem nas alíquotas dessa modalidade e, com isso, reduzimos em 80% o custo desse crédito para o tomador em relação ao decreto anterior. Nós também revisamos alguns critérios que nós havíamos estabelecido, por exemplo, para a previdência privada, o chamado VGBL. Né? Nós havíamos estabelecido que haveria uma tributação em aportes que superassem R$50 mil por mês. E agora nós estamos mudando isso em diálogo com o setor para aportes que superem 600 mil no ano, porque 99% dos CPFs fazem aportes menor do que 600 mil no ano. É só 0,8% dos CPFs fazem aportes maiores do que 600 mil por ano. Só que esse 0,8% representa quase 1/3 do volume dos aportes. O que isso significa? São pessoas muito ricas, extremamente ricas, que estão fazendo grandes aportes para evitar a tributação. Né? Então, é uma forma de que a gente chama de planejamento tributário, que só as pessoas que têm bastante dinheiro têm condição de fazer. Então, dessa forma, nós vamos manter as pessoas, 99% das pessoas que investem em previdência privada isentas. Então, esses ajustes geram uma queda na arrecadação prevista com o IOF. Então, o que nós fizemos? Outras medidas, tanto de despesas quanto de receitas, que foram incluídas na medida provisória que nós enviamos hoje e que compensam essa perda de receita, mas mantendo a mesma lógica, que é não afetar o trabalhador, não afetar a pessoa comum que tem uma renda média, que faz a sua poupança, seus investimentos. É afetar prioritariamente as pessoas do andar de cima, né? As pessoas que hoje utilizam instrumentos de investimento financeiro, planejamento financeiro, para não pagar impostos. Impostos que, em sua maioria, os trabalhadores, quando fazem investimento, pagam, mas essas pessoas conseguem se planejar para não pagar. Então, por exemplo, nós estamos uniformizando a alíquota de imposto de renda para investimentos financeiros que não são isentos. Hoje, essa alíquota varia de 15% a 22,5%. Qual é a diferença? É que quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro parado lá aplicado, menor é a tributação. Mas nós sabemos que quem tem condições de deixar o seu dinheiro parado por muito tempo é quem tem muito dinheiro. Quem tem um pouquinho de dinheiro, tentou investir, aí de repente o carro quebra, precisa fazer um conserto, ele tira o dinheiro antes do prazo, paga uma taxa mais alta, um imposto de renda mais alto, para consertar o carro dele. Então, o que nós estamos fazendo? Acabando com essa diferenciação. Agora, é a média, de 15 a 22,5, a média que existe hoje é 17,5. Então, a alíquota vai ser 17,5 para todo mundo. Então, a gente está tirando essa diferenciação. E outra diferenciação que a gente está tirando é que hoje existe um conjunto grande de títulos e investimentos que são isentos de imposto de renda. Por exemplo, a letra de crédito agrícola, a letra de crédito imobiliário, certificados de crédito agrícola e imobiliário
e uma série de debêntures incentivadas. Esses papéis, esses títulos, eles são incentivados, eles são isentos, né? Exatamente para gerar uma possibilidade de maior alocação de recursos nesses setores, o setor agrícola e o setor imobiliário. Só que a distância da tributação hoje é muito grande. Então, se nós estamos falando de 17,5% de imposto de renda para um título não isento, hoje é zero a tributação desses títulos isentos. Isso faz com que o volume desses títulos tenha crescido muito. Hoje, só para você ter ideia, nós temos 1,770 bilhões de reais em títulos isentos na posse dos investidores. A maior parte desses títulos, por serem títulos privados, mais complexos, estão na mão de investidores de maior porte, de maior renda. E essa isenção custa para os cofres públicos 41 bilhões de reais por ano. Então, o que nós estamos fazendo não é acabar com o título incentivado, é só acabar com a isenção. Eles vão pagar imposto de renda, mas menos do que paga um título normal. Eles vão passar a pagar 5% de imposto de renda. Então, a distância, que era 17,5%, vai cair para 12,5%. Ainda é um incentivo grande para o investidor e para o emissor comprarem esse título, certo? Para o investidor ir lá e comprar esse título, que ele ainda tem uma rentabilidade um pouco maior, por exemplo, que um título da dívida pública, um título do Tesouro Nacional. Mas essa distância diminui. Com isso, a gente diminui também esse benefício tributário que a gente está dando para os proprietários desses títulos, e não só para os proprietários, porque parte desse benefício tributário é apropriado pelas instituições financeiras. Uma parte grande desse benefício tributário fica no meio do caminho. Os bancos, as instituições financeiras abocanham esse ganho. Então, o que nós estamos fazendo é reduzir esse benefício. Então, são medidas, como eu estou mostrando aqui, que visam reduzir a distância do que um investidor comum, um trabalhador comum que quer investir em um pequeno título, em alguma coisa no mercado financeiro, fazer sua pequena poupança, tem de diferente para um grande investidor. Hoje, o grande investidor ele tem várias modalidades que ele encontra para não pagar impostos. Nós estamos fechando essas portas, reduzindo esses benefícios e, com isso, ajudando também o país a equilibrar o seu orçamento. O equilíbrio do orçamento é fundamental para evitar riscos, por exemplo, de aumento maior da taxa de juros no futuro. Então, hoje, nós estamos falando o seguinte, uma pequena parte vai pagar um pouquinho para evitar que todo mundo pague mais juros no futuro. Vamos esmiuçar algumas questões aqui. Primeiro, quanto de arrecadação isso vai render? Isso compensa totalmente a medida que havia sido planejada inicialmente de aumento do IOF ou não? Compensa, do ponto de vista de arrecadação. Nós temos projeções que mostram que a redução que nós estamos fazendo do IOF vai ser compensada por essas medidas que nós estamos adotando na medida provisória. Mais do que isso, nós estamos adotando medidas simplesmente de justiça fiscal. Por exemplo, uma das medidas que está na medida provisória é uma limitação para o que a gente chama de compensações tributárias indevidas. Então, uma empresa, ela paga os seus tributos normalmente, mas se ela tem alguns benefícios, ela pode compensar e deixar de pagar parte dos seus tributos. Só que você precisa provar que você tem isso. E, às vezes, a empresa não utiliza o documento oficial correto, ou ela usa uma compensação tributária que não é do setor dela, é devida de outro setor. Só para você ter uma ideia, nós estamos falando aqui, falamos de 41 bilhões de isenção tributária para títulos isentos. Estamos falando dessas compensações tributárias de empresas que são fraudulentas e agora nós vamos ter instrumentos para combater essas compensações fraudulentas. E também estamos falando, em diálogo com o Congresso Nacional, em redução do volume de benefícios fiscais para as grandes empresas. Hoje,
nós temos muito clareza de qual o tamanho desses benefícios fiscais. Até alguns anos atrás, a Receita Federal fazia uma estimativa, um palpite bem informado, claro, porque é a Receita, de qual seria o tamanho do que a gente chama de gastos tributários ou benefícios fiscais que vão para as grandes empresas. Agora, a gente estabeleceu um sistema chamado DIRB, que a própria empresa declara o quanto ela deixou de pagar de imposto graças aos benefícios que ela recebe, as isenções, as deduções que ela recebe e deixa de pagar imposto. Com essa nova base de dados, que é uma base de dados, não é uma estimativa, é uma base de dados real, informada pelos próprios empresários, nós temos clareza de que esse volume chega aproximadamente a 800 bilhões de reais por ano. Então nós estamos falando de 40 bilhões de títulos isentos e 800 bilhões de reais de benefícios tributários. Veja... Mas há muita resistência para mexer neles, né? Certamente, porque o benefício tributário existe por algum motivo, ou por algum lobby de algum setor, ou por algum incentivo que realmente precisa existir para o país e aquele setor se desenvolver, mas o volume de recursos, 800 bilhões, é muito mais do que o Brasil gasta em saúde e educação juntos, somados, é quase o dobro. Então, nós estamos falando aqui de um volume de recursos que não estou dizendo que nenhum dos benefícios faz sentido. Tem benefícios que fazem sentido, foram criados e funcionam e devem ser mantidos. Mas estamos falando aqui que esse volume de recursos alcançou um nível que é disfuncional para a economia. Então, em diálogo com o Congresso e até por demanda dos presidentes das casas, nós também estamos elaborando medidas para reduzir esse volume enorme de benefício tributário que, repito, é abocanhado, em sua grande maioria, por grandes empresas. Então, nenhuma das medidas, seja no IOF, seja na medida provisória, seja nessa discussão de benefícios que nós vamos travar com o Congresso Nacional, atinge a população trabalhadora, a população, a classe média que tem o seu pequeno investimento. Ela atinge majoritariamente, quase totalmente, o andar de cima, que hoje consegue, com esses benefícios, com essas isenções, não pagar o imposto que o trabalhador paga. É a mesma lógica da proposta de reforma do imposto de renda que nós enviamos para o Congresso Nacional. Nós queremos isentar quem ganha até 5 mil reais, reduzir o imposto de renda de quem ganha até 7 mil reais. Nós estamos falando aqui mais de 14 milhões de pessoas beneficiadas e cobrar um imposto mínimo de 10% para quem ganha mais de 1 milhão e 200 mil reais por ano, que é uma parcela muito pequena da sociedade, mas que hoje paga menos imposto de renda do que um bombeiro, do que um policial militar, do que uma professora, do que uma enfermeira. Então, isso aqui as pessoas falam, é aumento de imposto. Não, isso é justiça tributária. Porque hoje, quem está pagando o imposto para subsidiar esse milionário que não paga imposto de renda, que tem benefício nas suas aplicações financeiras, que recebe benefício na sua grande empresa, é o povo trabalhador, que tem que pagar mais imposto para sustentar ele. Então, é uma questão de justiça tributária e essa é a lógica que orientou todas as medidas que o Ministério da Fazenda propôs até agora. Agora, secretário, o senhor falou que a medida provisória que foi apresentada hoje, ela foi negociada, foi articulada junto com lideranças do Congresso. Houve uma reunião no último domingo entre o ministro Haddad e líderes partidários. Ele está em diálogo com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado. Mas a gente também assistiu, de domingo para cá, uma escalada no tom das manifestações dos parlamentares com relação a essas propostas que foram desenhadas nesses últimos dias pelo governo. Se foi desenhado junto com o Congresso, por que há tanta resistência agora? Não, veja, essas medidas, assim que nós fizemos o decreto do IOF, foi demandado pelos setores e pelo Congresso Nacional uma calibragem na medida do IOF e outras medidas para compensar. O ministro Fernando Haddad apresentou
no final de semana para os líderes essas medidas. Agora, obviamente, o Congresso vai se debruçar sobre elas. Então, o diálogo e a negociação política, o ministro Fernando Haddad, a ministra Gleisi e o próprio presidente estão dialogando com as lideranças do Congresso para construir um consenso acerca de como avançar nesse tema, que é um tema muito importante para o Brasil. Eu repito, a gente leva a questão do equilíbrio orçamentário muito a sério, né? Nós aprovamos, já no primeiro ano do governo Lula, um regime fiscal, uma nova regra, que a gente chama de arcabouço fiscal, que cria um limite para despesas, né? Então as pessoas falam, o governo está gastando muito. O governo está gastando o que está dentro da regra aprovada pelo Congresso Nacional. Nem um centavo a mais. Existe um limite de crescimento da despesa, que esse ano é de 2,5% acima da inflação. É só isso que o governo pode gastar. Se o gasto superar isso, ele tem que cortar para caber nesses 2,5%. Tá? É o que nós chamamos de fazer o bloqueio orçamentário. Ele tem que bloquear uma parte do orçamento para que o total de gastos não supere 2,5%. Ele, ao final do ano passado, né, o governo, o ministro Fernando Haddad, propôs uma série de medidas de contenção de despesas. Inclusive, nós aprovamos uma PEC, junto com o apoio do Congresso Nacional, para conter o ritmo de crescimento de algumas despesas que nós achávamos que estavam crescendo muito acima do que o próprio arcabouço permite. Então, existe um cuidado do lado das despesas para garantir o cumprimento das regras fiscais e também do lado das receitas, porque é a recomposição das receitas que vai garantir que a gente atinja o equilíbrio orçamentário e comece a ter também algum nível de superávit no orçamento para equilibrar o nosso cenário macroeconômico. Veja, muita gente fala, mas está se aumentando muito a receita. Se você pegar o dado da receita líquida do governo federal no ano passado, ela acabou em 18,4% do PIB. É exatamente o mesmo nível de arrecadação que o governo federal teve em 2022, no último ano do governo anterior. Não teve aumento de arrecadação do governo federal em relação ao último ano do governo anterior. O que a gente fez, na verdade, foi recompor, porque o governo anterior teve 18,4%, mas previu no orçamento de 2023, que era o orçamento do primeiro ano do governo Lula, uma queda de arrecadação de 18,4% para 17% do PIB. Uma queda de 1,5% do PIB, praticamente, em um ano de arrecadação. Por quê? Porque ele concedeu uma série de benefícios, usou uma série de artimanhas em 2022 para elevar o nível de receita. Então, nós queremos recompor esse nível de arrecadação de maneira estrutural, mas sem prejudicar o trabalhador e o povo mais pobre, cobrando de quem hoje não paga, que é o morador da cobertura. Eu sempre falo isso, tem um morador na cobertura que não paga condomínio. E aí eles cobram condomínio do zelador. Não é justo. Então não é aumento de tributo, é uma questão de justiça. Se o morador da cobertura passar a pagar condomínio, o zelador e todo o resto vai poder pagar menos. Agora, secretário, o que eu vou falar não é novidade para o senhor, que os economistas todos apontam é que não é só uma questão de o dono da cobertura pagar, é uma questão de que o prédio, mesmo com o dono da cobertura, não está arrecadando, está tendo um gasto maior do que suporta e isso não está fazendo com que a trajetória da dívida pública, que o senhor está usando esse exemplo do prédio aqui, entre num patamar considerado aí adequado, né, saudável para a sustentabilidade dessas contas do governo, das contas desse prédio. Então, o Felipe Salto, economista, o senhor conhece, costuma falar, o problema é que esse governo não gosta da tesoura, né? Então, cria mecanismos para arrecadar mais, ainda que seja fazendo uma justiça fiscal, como o senhor vem defendendo, o ministro Haddad vem defendendo também, ou seja, cobrando da cobertura, mas precisa olhar para quanto esse prédio está gastando e não está conseguindo fazer isso a contento, né, de quem vem acompanhando as contas públicas. É importante essa pergunta, Beatriz, porque vamos lá de novo para os números.
Ano passado a gente teve um déficit de 0,08, praticamente equilíbrio orçamentário. Por quê? Porque a gente teve 18,4% do PIB de receita e 18,4% do PIB de despesa, excluindo a despesa com o Rio Grande do Sul, que foi uma coisa extraordinária. Tá? A gente teve esse número, 18,4% de despesa, é menor do que o nível de despesa que nós tínhamos quando vigorava o teto de gastos. Se lembra que todo mundo falava, a coisa mais responsável do mundo, o teto de gastos. Quando vigorava o teto de gastos, o nível de despesa era superior a 19% do PIB. E foi durante todo o período que vigorou o teto de gastos até 2019, porque a partir de 2020 não teve mais teto de gastos, teve a pandemia. Mas durante todo o período que vigorou o teto de gastos, o nível de gasto em proporção do PIB era maior do que o nível de gasto hoje. E por que hoje a gente tem um nível de gasto menor? Porque nós conseguimos, primeiro, fazer o PIB crescer. Como a relação é gasto dividido por PIB, se o denominador, né, a parte de baixo dessa conta, cresce, essa relação diminui. O Brasil não crescia. O Brasil, durante 10 anos, cresceu 1% ao ano, 1,5% ao ano. Agora está crescendo acima de 3%. Então, isso é uma parte fundamental para a gente entender. Para você equilibrar as contas públicas sem crescer, é muito difícil. Qualquer país que tentou fazer isso, equilibrar as contas públicas promovendo recessão, foi um problema grave, social, econômico. Nós estamos equilibrando as contas públicas, crescendo acima de 3%, com o menor nível de desemprego da história do Brasil, é hoje. O menor nível de desemprego da história do Brasil é hoje. Com o menor nível de desigualdade, as pesquisas sobre desigualdade mostram isso, é hoje. O menor nível de desigualdade da história do Brasil. O menor nível de pobreza e de miséria da história, também pode pegar as pesquisas, é só pesquisar no Google ou em qualquer site, é hoje. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos gastando, em proporção do PIB, menos do que a época do teto de gasto, com resultados muito melhores. Quais são os resultados? Crescimento econômico, aumento do investimento, redução do desemprego, redução da pobreza, redução da miséria. O Brasil vai sair de novo no mapa da fome, já tiramos praticamente 15 milhões de pessoas da fome nesses últimos 2 anos. Então, esses resultados mostram o quê? Que não é só uma questão de que nós estamos gastando menos, nós estamos gastando melhor, porque ele está gerando resultado econômico. E nós estamos, sim, tomando medidas de contenção de gasto. Repito, tomamos quando aprovamos o novo arcabouço fiscal, limitando o crescimento do gasto público. Tomamos novamente, ao final do ano passado, quando aprovamos uma emenda constitucional e leis para limitar o crescimento de uma série de rubricas do gasto público, inclusive o salário mínimo. E tomamos agora novamente nessa MP. Essa MP também traz consigo medidas de contenção de gasto, seja de gasto no que a gente chama do ateste médio, que é a questão do antigo auxílio-doença, seja colocando o programa Pé de Meia, um programa revolucionário que tem ampliado muito a manutenção do jovem na escola dentro do piso da educação. Então, também estamos olhando para isso. Agora, se o Congresso, e o ministro já falou isso, tiver disposição, interesse de discutir estruturalmente algumas outras rúbricas de gasto que realmente estão crescendo mais do que nós esperávamos e gostaríamos, nós temos todo o interesse e todo desejo de compartilhar os dados, discutir as soluções. Agora, isso é uma questão que tem que ser dialogada com o Congresso Nacional, para ele também nos dizer, olha, isso aqui eu topo fazer, isso aqui eu não topo fazer. Ano passado, nós tomamos a iniciativa de enviar um conjunto de medidas de contenção de gasto. Algumas o Congresso aprovou, outras o Congresso não aprovou. Agora, se o Congresso tiver interesse e disposição, estamos dispostos a discutir novamente. Tanto que na reunião que o ministro fez com os líderes, ele levou esses temas. E está, pelo que eu estou entendendo, saindo um acordo de construir um grupo para discutir como encaminhar também medidas nesse sentido. Secretário, mas a gente sabe que construir um grupo, criar uma comissão, também é uma maneira de postergar isso, né? E muitas vezes não resolver, não endereçar de fato o problema.
senhor está falando, o ministro apresentou coisas, né? E se vai se criar um grupo é porque os líderes do Congresso não deram um sinal positivo para o chefe da Fazenda, no sentido de, se mandar esses cortes, a gente aprova. Então, queria entender qual que é a leitura do senhor, porque no final de semana, em evento com empresários no Guarujá, o presidente da Câmara, Hugo Motta, fez uma defesa enfática de reduzir, cortar gastos. Outras lideranças partidárias também, num discurso muito alinhado com os empresários. E aí a gente chega para a conversa em Brasília, parece que o tom muda. É isso? Veja, tanto o lado dos gastos tributários, que são esses benefícios que nós falamos, que somam mais de 800 bilhões, quanto o lado das despesas sociais, né, elas têm a sua dinâmica política, né? Não é algo simples você corrigir distorções em qualquer um dos lados. Sempre há pressões, lobbies, que vão se defender e defender as coisas do jeito que estão hoje. Então, é natural que o Congresso Nacional precise dialogar, precise conversar entre eles para entenderem o que é passível politicamente de avanço e o que não é. Então, eu acho que esse tema está na agenda de prioridade do ministro Fernando Haddad, da ministra Gleisi, tanto a MP, o decreto, essas outras discussões de benefícios tributários, etc., estão na prioridade deles, e eles estão dialogando diretamente com os presidentes e com os líderes das casas para construir um ambiente político propício para avançar. Porque não adianta também fazer demagogia nesses temas. É preciso que se construa o ambiente. Eu acho que todos estão imbuídos do mesmo espírito, os presidentes das casas, os líderes, os ministros, que é encontrar esse ponto de equilíbrio que vai construir um ambiente político propício para isso. E é isso que eles vão negociar, imagino eu, nas próximas semanas. Hoje, o que o senhor citaria como os 3 principais pontos onde dá para mexer e reduzir gasto e que a Fazenda estaria pronta para levar esse debate adiante? Veja, existem temas que já foram apresentados e que, evidentemente, eles precisam ser estudados e analisados com calma para você entender o que está acontecendo, né? Um deles a gente falou aqui, os gastos tributários. Né? Eles cresceram muito ao longo dos últimos anos. Por quê? O que aconteceu? Onde está esse crescimento? Então, é um tema que eu acho que é prioritário, alcançou um volume de recursos muito elevado, que precisa ser visitado e que eu entendo que há interesse e desejo dos parlamentares de visitarem. Do ponto de vista das despesas sociais, nós, sempre que possível, fazemos ajustes, seja gerenciais, seja infralegais, para garantir que quem está recebendo o benefício seja aquela pessoa que deve recebê-lo realmente. Ou seja, que o benefício não seja mal utilizado por pessoas que não deveriam estar recebendo, mas que por uma brecha na legislação vão lá e conseguem receber esse benefício. Então, nós fizemos isso já com Bolsa Família, temos feito uma revisão de cadastro grande, lembrando que nós herdamos um cadastro dos benefícios sociais, que sempre foi uma tecnologia, assim, exemplar do Brasil. A gente sempre teve um dos melhores cadastros de benefícios sociais do mundo, mas nós herdamos do último governo uma bagunça, porque tudo foi permitido ser feito por aplicativo, sem nenhuma verificação, e aí virou realmente um caso de você ter que refazer o trabalho que você era exemplo no passado, assim como foi com a vacinação e tantos outros temas. E também nós temos observado quais são as rúbricas, os programas que têm crescido acima da média anterior. Então, por exemplo, agora, quando nós fizemos essa correção na MP sobre o Ateste Med, é porque o ritmo de crescimento de concessão de auxílio-doença e coisa cresceu muito nos últimos tempos. Fizemos uma avaliação do motivo
E agora estamos tomando medidas para coibir abusos, coibir a utilização indevida do benefício. O mesmo nós propusemos em relação ao BPC. O BPC, que crescia a uma taxa média de 4%, 3% no passado, hoje chega a crescer a mais de 10%, 11%. Isso decorre, fundamentalmente, de mudanças, inclusive legislativas, legais, nos critérios de elegibilidade, ou seja, quem deve ou não receber o BPC. Mudou a lei. E isso está gerando uma série de interpretações, inclusive por parte da Justiça, que tem aumentado muito o número de concessões e que a gente precisa olhar, observar isso para saber se essas concessões são corretas do ponto de vista da natureza do programa ou se elas estão desvirtuando o programa. Isso precisa ser discutido. Por isso que eu estou falando que não é algo que eu possa falar é isso ou é aquilo. Você precisa mostrar os dados, ver onde está o problema, se realmente aquele benefício está atingindo o seu objetivo ou não e tomar a medida correta para estancar esse crescimento acima do normal. O Ministério da Fazenda tem todo o interesse em fazer um debate técnico e auxiliar o Parlamento e todas as forças que estejam dispostas a discutir tecnicamente, profundamente, quais são os problemas e como contê-los, né? Então, nós, repito, tomamos medidas nessa medida provisória. Então, nessa medida provisória, traz também medidas do lado da despesa, não só do lado da receita. Há economistas que entendem que não vai haver um ambiente para que esse debate de medidas mais estruturais com relação a corte de gasto se crie, digamos assim, ou uma pressão maior, até por parte do mercado, com relação a isso, porque há uma conjuntura internacional aí que tende a nos favorecer um pouco. Queria saber qual que é a avaliação do senhor. Eu acho que o Brasil está diante de uma oportunidade única. Nesse mundo confuso, turbulento que nós estamos vivendo, o Brasil está super bem posicionado. Ele é uma democracia, uma das poucas democracias liberais fortalecidas que a gente enxerga no mundo. Ele tem relações diplomáticas excelentes com todos os seus principais parceiros, com a China, com os Estados Unidos, com a Europa. Nós estamos à beira de fechar um acordo histórico de livre comércio com a Europa, né, com a União Europeia, Mercosul e União Europeia. Nós temos também um diferencial no tema ambiental que o mundo inteiro busca. Nós temos energia limpa, nós temos sol, nós temos água, nós temos tecnologia de biocombustíveis que o mundo inteiro está querendo desenvolver, nós já temos muito desenvolvida. Então, nós temos uma série de vantagens nesse mundo. E nós podemos, digamos assim, surfar numa nova onda de inovações, de técnicas produtivas ligadas à descarbonização, à transformação ecológica e à própria transformação digital, porque o Brasil, não se engane, é um dos países que mais usa tecnologia. Mas para nós surfarmos nisso, nós retomarmos o nosso caminho do desenvolvimento, nós temos que chegar a acordos entre nós sobre qual caminho que o país deve seguir. Então, se há um entendimento compartilhado por todas as forças políticas, por exemplo, de que é preciso reencontrar o caminho do equilíbrio orçamentário e que isso deve se dar através da redução de um conjunto de benefícios tributários que foram distribuídos e hoje alcançaram volumes enormes, se a gente consegue chegar a esse consenso, a gente consegue enfrentar o problema. Então, eu não acredito que o fato de que a conjuntura externa esteja melhor é uma desculpa para nós não fazermos o que nós devemos fazer, o que nós concordamos em fazer. Porque eu acho, sempre existe, mas eu acho muito difícil alguém vir a público e defender que uma pessoa que ganha mais de R$1 milhão por ano tem que pagar menos imposto de renda do que um trabalhador que ganha 5, 6, 7, 8, 9, 10 mil reais por ano, por mês. Desculpa. Então, claro que tem gente que vai defender isso.
né, que é direito do rico não pagar imposto enquanto o pobre paga. Mas eu acho que essas pessoas são uma ínfima minoria na sociedade. Então, eu não vejo saída que não nós enfrentarmos os nossos temas estruturais para nós sermos capazes de pegar essa nova onda de desenvolvimento e levar o Brasil para onde ele sempre deveria ter estado. O senhor mencionou o projeto com relação ao imposto de renda. Em uma entrevista recente, o ministro Fernando Haddad falou que ele deveria ser um consenso tão grande que devia ser aprovado em 15 dias até. No entanto, está relativamente parado lá. Queria saber por quê, o que está acontecendo e se o senhor acha que a inclusão nessa medida provisória agora de alguns temas que vinham sendo levantados até pelo relator do projeto, deputado Arthur Lira, do relator do projeto de imposto de renda, a inclusão de algumas discussões que ele mencionava já na SMP pode abrir caminho, acelerar o debate sobre IR. Veja, o deputado Arthur Lira, ele foi nomeado relator, então não está parado, ele está construindo o relatório dele. E ele tem um prazo, ele mesmo falou em um prazo, não lembro exatamente qual dia, mas para entregar o relatório dele. Então ele vai, certamente, em breve, entregar um relatório onde ele vai avaliar a proposta que o governo fez, eventualmente sugerir alterações e o Congresso vai discutir. Então, esse é um tema decisivo. Por quê? O Brasil aprovou, no ano passado, pela primeira vez na história, uma grande reforma tributária sobre os tributos que incidem sobre o consumo. O Brasil era considerado, pelo Banco Mundial, um dos piores sistemas tributários do mundo. Nós estávamos nos últimos lugares, é um dos piores sistemas tributários do mundo, em grande medida devido à complexidade e à regressividade, ou seja, à injustiça da tributação sobre o consumo no Brasil. Esse novo sistema tributário que a gente aprovou, ele vai desonerar exportação, ele vai desonerar investimentos, ou seja, ele vai estimular que o Brasil invista e exporte mais, e ele vai devolver dinheiro para a população mais pobre. Ou seja, o mais pobre, que é o que proporcionalmente mais arca com o imposto sobre o consumo, vai ter esse imposto devolvido. E nós teremos também um sistema muito mais simples e ágil para as pessoas entenderem o quanto elas estão pagando. É uma revolução tributária no Brasil que o Congresso Nacional e o governo construíram em conjunto. E nós podemos completar essa revolução, aprovando a mudança na tributação sobre a renda. A tributação sobre o consumo, ela precisa ser simples, ela precisa ser eficaz, ela precisa ajudar ao país a crescer mais, a ser mais produtivo. Isso foi feito. A tributação sobre a renda, ela precisa ser justa. O mundo inteiro, em particular a Europa, Estados Unidos, distribuem renda, em particular, na tributação sobre a renda, fazendo com que quem ganha menos pague menos, quem ganha mais pague mais. No Brasil hoje não é assim. No Brasil hoje, a tributação sobre a renda vai aumentando até em torno de 30 salários mínimos e depois disso ela passa a cair. Se você ganhar mais, você passa a pagar menos. Ela é injusta. Então, é muito importante para o Brasil que a gente aprove essa reforma na tributação sobre a renda. Eu não acho que ela está parada, ela vai avançar e acho que isso que nós propusemos aqui vem já, nessa MP, vem já em um histórico do que nós estivemos fazendo nos últimos anos. Nós começamos tributando os fundos offshore e os fundos fechados, que são fundos de super ricos, nenhum trabalhador nem chega perto desse fundo, que não tinham tributação. Então o trabalhador, quando ia fazer um investimento, ele era tributado. O super rico, quando tinha um fundo offshore, não era. Injusto, absurdo. Nós revertemos isso. Agora nós estamos revertendo também em outros instrumentos financeiros, tá? Essa injustiça tributária. Mas isso só vai se completar quando nós revertermos na tributação do imposto de renda à pessoa física a injustiça que existe hoje. E para que a nossa proposta de isenção de R$5.000 e redução para quem ganha até R$7.000 se mostre realmente progressiva, distribua a renda, ela precisa vir complementada pela tributação dos mais ricos, de quem ganha mais de R$1 milhão.
A SPE, a minha secretaria, acabou de fazer um estudo que nós vamos lançar amanhã sobre esse tema, mostrando a importância, do ponto de vista da distribuição de renda, dessa tributação mínima dos super ricos. E repito, é uma tributação mínima. Quem já paga não vai pagar mais nada. E quem não paga é porque paga menos que a professora, paga menos que o bombeiro, e isso é injusto, vai ter que pagar pelo menos a mesma coisa que o trabalhador paga. Secretário, no finzinho do bloco anterior, o senhor mencionou a divulgação de um estudo nesta sexta por parte da SPE com relação ao impacto dessa reforma proposta no imposto de renda. O senhor pode adiantar qual que é a conclusão principal desse estudo? Olha, a grande conclusão é que a proposta ela é importante para melhorar a distribuição de renda no Brasil, em particular daquelas pessoas que pagam imposto de renda. Mas que para ela melhorar a distribuição de renda no Brasil, é fundamental que se mantenha a parte da proposta de tributar os mais ricos. Então, essa tributação dos mais ricos que nós estamos propondo, ela é algo até singelo, né? Se você for pegar um funcionário público, seja um professor universitário, seja um funcionário aqui de Brasília, ele provavelmente vai pagar muito mais que 10% de alíquota de imposto de renda. Pagar 20%, 22%, 23% de alíquota efetiva de imposto de renda. Mas nós não estamos pedindo para que um super rico pague essa alíquota. Nós estamos pedindo para que ele pague 10%, no mínimo 10%. E 10% é a partir de quem ganha R$1.200.000 por ano. Uma pessoa realmente milionária. Então, a grande conclusão, eu acho que é exatamente mostrar a importância de ser mantida na proposta um nível de tributação dessas rendas maiores. Porque, repito, hoje no Brasil, chega um nível que conforme maior a sua renda, menos imposto você paga. E isso é um absurdo do ponto de vista de justiça tributária. Secretário, um dos pontos de é a dedução feita por pessoas físicas com relação a gastos com saúde no imposto de renda. O governo pensa em mexer nisso? Olha, o governo não propôs esse tema. Esse é um tema que, entre nós economistas, é debatido há muito tempo, né? É um tema também muito complexo, né? Porque, de fato, existem muitas pessoas de classe média que buscam o sistema de saúde e têm nessa dedução uma forma de compensar o custo que ele tem com o pagamento do plano de saúde, e aí ele deixa de onerar o SUS, né, em geral, porque ele tem o seu próprio plano de saúde. Mas há também, entre os economistas, uma discussão se não deveria haver um limite para essa dedução. Na educação existe, né? Você pode deduzir gastos de educação do seu imposto de renda, mas com um certo limite. Na saúde não tem limite. E aí existem casos, evidentemente, que chamam a atenção de planos de saúde extremamente caros, né? E que são deduzidos na íntegra. Fala, mas faz sentido isso, a gente dá esse benefício todo? Mas essa é uma discussão que acontece entre os economistas. Não está no governo. O governo não construiu uma proposta, tanto que na discussão do ano passado, que nós encaminhamos medidas para o Congresso Nacional, esse tema não apareceu. Então, repito, existem muitas discussões técnicas que acontecem no âmbito da academia, dos pesquisadores, né? Que, obviamente, tem os seus méritos, mas você sempre precisa avaliar politicamente e até tecnicamente qual é o impacto dela. Uma reforma administrativa mais profunda, o senhor acha que é crucial para o país? Olha, está em discussão, nesse momento, no Congresso Nacional, com a participação da ministra Esther Dweck e do Ministério de Gestão, uma proposta de reformulação, de reforma do Estado, né? Eu acho que eu não gosto de usar o termo reforma administrativa, porque por muito tempo esse termo foi associado a uma ideia de corte e sedução do Estado, fragilização do setor público, né? Mas a gente realmente vai precisar de uma reforma do Estado, porque as novas tecnologias estão chegando, estão aí, todos nós estamos convivendo agora com inteligência artificial, etc. E o Estado tem que estar preparado para lidar com isso, para prestar o melhor nível de serviço possível para o cidadão e também
para conseguir adequar a sua força de trabalho a esse novo mundo. Então, nós temos muitas questões que precisam ser resolvidas no Estado brasileiro, evidentemente, e essa proposta que está sendo construída, imagino eu, que busca endereçar e resolver algumas dessas questões. O senhor acredita que o Brasil vai ter que passar por uma nova reforma da Previdência? Veja, eu acredito que o tema da Previdência é um tema que sempre está sendo discutido no mundo, por conta de dois fatores principais. Um é o envelhecimento acelerado da população, as pessoas estão vivendo mais, né, graças às novas tecnologias, etc. E o outro é a mudança no mercado de trabalho, porque, historicamente, as previdências sociais contributivas, públicas, né, tem uma parte ou quase todo o seu financiamento baseado na contribuição dos trabalhadores e dos empresários do emprego formal. A boa notícia é que a formalização do emprego no Brasil está crescendo. O Brasil, nos últimos 2 anos e meio, criou 4 milhões de novas vagas de emprego formal. Dado oficial, 4 milhões de novas vagas de emprego formal. O que aumentou a formalização, que geralmente era metade era informal, metade era formal. Agora a gente já tem algo próximo de 60% de formalização. Isso ajuda a financiar a Previdência Social ao longo do tempo, mas não anula os dois fatores estruturais, né? As mudanças que estão acontecendo no mercado de trabalho, a chamada uberização, etc., e o envelhecimento da população. O que eu defendo é que essa discussão não pode ficar restrita a sempre a mesma discussão. Tem que aposentar mais tarde e ganhar menos, aposentar mais tarde e ganhar menos. A gente tem que começar a discutir como nós vamos financiar a Seguridade Social e a Previdência Social do futuro em um mundo que vai ser muito diferente do mundo que era 50, 40 anos atrás, onde o trabalho era, em geral, formal, onde as pessoas viviam menos. Então, a gente vai ter que encontrar novas formas de financiamento da Seguridade Social que não passem exclusivamente pela contribuição do trabalhador e da empresa. Por exemplo, qual? O mundo tem discutido muito como nós vamos taxar esses superlucros e essas superrendas que as grandes empresas têm, né? Hoje nós estamos num mundo que está cada vez mais dominado pelas grandes empresas de comunicação, né, que conseguem, pela sua natureza, pagar muito pouco imposto e terem rentabilidade altíssima. Então, nós temos que discutir, né, no mundo como construir um mundo um pouco mais justo, em que o trabalhador pague um pouco menos e esses lucros extraordinários dos grandes empresários contribuam com mais. Foi por esse motivo que o Brasil levou para o G20 a proposta de tributação dos super ricos. E, para surpresa de muitos, nós aprovamos, com o apoio dos 20 países, os 20 maiores países do mundo, a necessidade de criar uma tributação mínima sobre os super ricos. Então, isso é um passo fundamental, porque é um passo para o futuro. O futuro não pode ser baseado na tributação sobre o consumo e sobre o trabalho. Nós temos que olhar com muito mais atenção a tributação sobre o capital e a riqueza, para se a gente quer construir um mundo minimamente justo no futuro. Secretário, queria atualizar aqui com o senhor quais as projeções, com o que o senhor está trabalhando em termos de crescimento econômico do país nesse ano e no ano que vem, e de inflação também. Nós estamos trabalhando para esse ano com um crescimento próximo a 2,5%, o nosso dado oficial é 2,4%, né? Claro que a gente sempre corrige conforme vão saindo os dados mais atualizados, mas algo próximo de 2,5% é o que nós esperamos tanto para esse ano quanto para o ano que vem. É um crescimento robusto, que está em linha com o que nós consideramos hoje o potencial de crescimento do Brasil. Mas com a aprovação da reforma tributária, eventualmente da reforma da renda, com a consolidação do equilíbrio orçamentário e eventualmente de conseguirmos algum nível de superávit primário, o que vai permitir uma redução da taxa de juros no futuro, o aumento do investimento, o próprio FMI recentemente disse que se o Brasil tomar as medidas e apostar no que a gente chama de transformação ecológica, nos investimentos em novas tecnologias de descarbonização, o nosso crescimento potencial pode chegar a 4%.
Então, para esse momento, nós prevemos 2,5% de crescimento para esse ano e para o próximo, o que vai fazer com que o governo do presidente Lula tenha uma taxa de crescimento médio próximo de 3%, ou até acima de 3% do PIB, o que é inédito na última década. Faz muitos anos, desde o começo da década de 2010, que o Brasil não cresce a uma taxa média de 3%. A gente vai chegar com o menor nível de desemprego da nossa história e a gente vai chegar, do ponto de vista dos indicadores sociais de pobreza, miséria, fome, também nos melhores níveis da nossa história. Então, eu acho que os prognósticos são muito positivos. Quanto à inflação, nós estamos projetando 4,9% para esse ano, muito influenciado pelo impacto no aumento do preço dos alimentos no início, no final do ano passado e início desse ano, mas que já passou. Hoje a inflação de alimentos está praticamente em zero, certo? E uma inflação mais baixa, mais próxima de 4% no ano que vem. Ou seja, no ano que vem nós voltaremos para dentro do intervalo do regime de metas e nós estaremos ainda com um crescimento suficiente para incluir e melhorar a situação da classe trabalhadora. Secretário, o senhor fez parte da campanha do presidente Lula, ajudou a trabalhar ali pela eleição do presidente. Me lembro muito do senhor na articulação junto ao ministro Mercadante, com partidos, para elaborar o plano de governo. E aí hoje a gente vê a aprovação em queda do presidente e uma avaliação que não é positiva da economia deste governo. Uma área na qual o senhor está trabalhando todo dia. Por quê? Isso te frustra? O que é preciso fazer para que esse governo seja reeleito em 26? Beatriz, eu não fico frustrado, porque existe no mundo inteiro uma distância entre o que realmente está acontecendo na economia, os fatos, e a percepção das pessoas. E isso é muito maior hoje do que era no passado. Vou dar um exemplo para você. Nos Estados Unidos, poucas semanas antes da eleição que elegeu o presidente Trump, fizeram uma pesquisa e perguntaram: a sua vida financeira melhorou ou piorou nos últimos 5 anos? Era uma avaliação do passado. Os republicanos, que são os eleitores do presidente Trump, em sua grande maioria, mais de 80%, falavam piorou. O que daria sentido para eles votarem no presidente Trump, porque eles achavam que o presidente Biden havia piorado a vida financeira deles. Semanas depois da eleição, fizeram a mesma pergunta. O presidente Trump já eleito. Sua vida financeira melhorou ou piorou nos últimos 5 anos? Então eles estavam falando mais uma vez do passado. A resposta mudou. A minha vida financeira melhorou nos últimos 5 anos. A maioria das pessoas já achavam que melhorou. O que mudou? Mudou o nome do presidente eleito. Só. E a percepção das pessoas mudou imediatamente. Não sobre o futuro, sobre o passado. Eu brinco que no Brasil, tem uma frase, né, que no Brasil até o passado é incerto. É uma piada que... Isso está acontecendo nos Estados Unidos também. E no mundo inteiro. Então, assim, todos os dados que eu te passei aqui são completamente verificáveis e de pesquisas sérias que você pode encontrar. Quem quiser pesquisar na internet, qual a menor taxa de desemprego? É de agora. Qual a menor taxa de pobreza, de miséria? É de agora. É uma questão apenas de percepção, então? Eu acho que temos uma questão de percepção, porque o mundo e o país estão polarizados e isso afeta. As redes sociais criam ambientes que a gente chama de bolhas, que afetam a forma com que as pessoas enxergam a sua própria situação, para não dizer a situação do país. Inclusive, isso é uma coisa muito comum hoje. As pessoas falam assim: a minha situação está boa, mas a situação do país está ruim. Só que a maioria das pessoas estão com uma situação boa. Como a situação do país está ruim se a situação pessoal está boa? Então, é um problema de agregação. E acho também que existem temas concretos. A vida das pessoas, principalmente nas cidades, continua muito difícil. Melhorou. Sem dúvida alguma melhorou. Mas continua muito difícil. A violência, o trânsito, problemas de mobilidade, de habitação. Então, leva tempo também para que essas transformações sejam sentidas propriamente no dia a dia das pessoas. Acho que nós tivemos um período de alta na inflação no final do ano passado, que, como eu disse, já foi superado. Então, hoje a inflação, agora saiu a inflação do mês muito abaixo das expectativas, né? Bastante reduzida, e isso também pode ter influenciado a percepção das pessoas. Mas uma vez que elas percebam, como está acontecendo, que o arroz está mais barato,
que o feijão está mais barato, que o frango está mais barato, que a batata está mais barato, isso também começa a distensionar a percepção das pessoas sobre a economia, e algumas pesquisas já mostram isso, que a percepção das pessoas sobre a economia tem melhorado em grande medida em virtude dessa mudança da inflação. Secretário, nosso tempo acabou. Agradeço a disposição por vir aqui explicar o que está em discussão hoje aqui nessa semana em Brasília e sendo elaborado pelo Ministério. A porta está sempre aberta para o senhor voltar, fica aqui o convite. Eu agradeço, obrigado, prazer estar aqui com você, Beatriz. Muito obrigada e muito obrigada também a você que nos assistiu pela audiência. O É Notícia volta na semana que vem, no mesmo horário. Até lá!